Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Trading com Dados. Eu sou o Lucas Corrêa, um dos fundadores aqui desse canal, e gostaria de compartilhar contigo um pouquinho sobre a minha experiência de o que seriam os 7 tópicos, os 7 passos aí, né, importantes que você tem que dar num roadmap de estudos na área de ciência de dados, tá bom? Então vamos lá, para esses 7 tópicos importantes desse roadmap de ciência de dados, eu deixei aqui separadinho no meu computador e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro tópico aqui do 7 é Pandas e SQL. E no que se resume Pandas e SQL? Se resume em manipulação de dados. Se você quer se tornar um cientista de dados, se você quer entender um pouco melhor em como fazer ciência com os dados, você precisa necessariamente saber manipular muito bem esses dados. Para isso, o pacote Pandas e também o uso de SQL são muito bem exigidos aí nesta área. Então, se você tem uma quantidade de dados que não é tão massiva, né, que não é uma quantidade enorme de dados dentro de bancos de dados, você consegue trabalhar com o próprio Pandas e ele te atende super bem para fazer essa manipulação de dados. Já se você tiver um volume de dados muito mais elevado, aí é interessante que você use o SQL, pois o SQL trabalha junto ao banco de dados para conseguir manipular esses dados sem que tenha uma perca de performance, né? Então, basicamente, você vai conseguir manipular uma quantidade grande de dados, fazer as suas séries de queries, que a gente chama, né, que são consultas e também manipulações, a fim de cruzar diversas bases, fazer algum processo de agrupamento, de group by, né, e com isso deixar o dado naquela cardinalidade que você precisa para o processo de modelagem. Legal? Então, basicamente, eu explorei aqui com você o primeiro tópico envolvendo aqui um roadmap interessante de estudos na área de ciência de dados, tá? Segundo tópico agora é super importante, que envolve a análise de dados em si. Então, não adianta nada você querer chegar no processo de modelagem dos dados, rodar uma série de algoritmos se você não analisou o dado direito. Então, primeiro eu busquei o dado, manipulei ele, deixei do jeito que eu queria, né? Para isso eu usei Pandas e SQL e agora eu estou analisando o dado, eu estou fazendo uma análise exploratória desse dado. Para isso, então, é importante que você use pacotes que te auxiliem aí, como o Seaborn, né? Que é um pacote de visualização de dados, mas que te ajuda a fazer a sua análise exploratória nos dados. Além disso, você pode usar Pandas Profiling, né, SweetVis, que são outros pacotes que geram um relatório, um PDF ou até mesmo um relatório no Jupyter Notebook ou no Colab, para que você consiga analisar já o que ele conseguiu entender daquelas variáveis e quais são os contextos de cada uma delas, tá? Então, basicamente, você tem que, seguindo esse roadmap aí de estudos, depois de aprender como manipular dados, você tem que aprender a como analisar esses dados, né? E tirar insights em cima dele. Esses insights é que vão fazer com que você entregue valor para a área de negócio. Então, muitas vezes, você nem chegou no processo de modelagem e já está entregando muito valor para a área de negócio. E essa é a ideia quando você está trabalhando aí como um cientista de dados, seja no mercado financeiro ou até mesmo em outras indústrias, tá? Temos aqui agora o próximo tópico, que é o terceiro, é o nivelamento em ciência de dados. Então, se você quer entrar na área e se tornar um cientista de dados, não tem como entrar sabendo fazer a parte de modelagem, dos modelos que eu vou falar mais à frente, mas não sabendo o que é overfitting, underfitting, o que é uma variável resposta, quais são os modelos supervisionados, não supervisionados, por aí vai. Tudo isso basicamente é um nivelamento na área de ciência de dados. E isso então é super importante que você conheça também e tenha maestria nessa área.
Avançando para o tópico 4, eu trago aqui modelos de classificação. Então, depois que você já soube muito bem como fazer a manipulação dos dados, passou pela análise, fez uma boa EDA, tirou insights, levou para negócio e sabe, obviamente, o que é um modelo overfitado, o que não é, quais são os tipos de modelo, é hora de conversar com a área de negócio e escolher, então, aquele seu modelo, né? Vou falar do primeiro modelo que você pode escolher, que é um problema de classificação. Eu recomendo que você comece por esse, e aí eu vou falar quais são os outros, porque esse modelo ele parece ser mais simples de ser entendido, tá? Não que ele seja menos complexo, mas ele é mais simples de ser entendido. Onde você vai ter um score de probabilidade de um evento, se ele vai ocorrer ou não, né? É aquele famoso modelo se a pessoa vai deixar de pagar o cartão de crédito ou não, em um banco, por exemplo, né? Então, essa é a ideia de o tópico aqui, nosso tópico 4, né? Basicamente é trabalhar e entender os modelos de classificação. Depois, avançando, a gente vai para os modelos de regressão ou modelos regressores. Esse modelo é que te dá um output, um número real. Então, por exemplo, qual que seria o valor justo de uma casa dado uma série de características da mesma, tá? Esse modelo é um pouquinho mais complexo de entender no sentido de que ele não dá um score de probabilidade, mas ele dá um número de quanto valeria aquele produto ou serviço no contexto específico, tá? Para isso, a gente já usa uma série de métricas para validar esse modelo que são diferentes das métricas usadas nos modelos de classificação. Então, é muito importante, eu deixo aqui uma dica para que você foque muito em quais são as métricas para validar, para dar a chancela de que seu modelo está funcionando muito bem. E isso a gente chama de métricas de qualidade e ajuste de um modelo de machine learning, certo? Depois disso, então, a gente já passou 1, 2, 3, 4, 5, agora é o passo 6. Estamos já no penúltimo passo aqui dessa série de 7 passos, 7 tópicos importantes para você criar um roadmap de estudos na área de ciência de dados. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, está gostando até agora, né? Então deixa o seu like aí, manda o vídeo para um amiguinho, para uma amiguinha que quer entrar na área também, que gosta. Isso é super importante, obviamente, para o canal da Trading com Dados crescer cada vez mais, né? A gente passa agora para o modelo não supervisionado de agrupamento. Por que eu deixei esse carinha para o final, né? Eu deixo ele para o final porque, diferente dos modelos de classificação e regressão, onde a gente tem uma variável resposta e a gente tem condições de entender se aquele modelo está performando bem ou não, nesse fica um pouquinho mais difícil, né? Existem métricas como Elbow, Silhouette Score, que ajudam a entender se o agrupamento que foi feito do ponto de vista matemático ele foi muito bem formado, mas é difícil entregar um resultado para negócio se você não tiver um pouco mais de maestria nos dados, tá? Então, no seu roadmap, deixa o agrupamento mais para o final, mas não deixa de estudar, né? Porque muitas vezes você tem um problema, você tem um conjunto de dados muito grande, você quer entender melhor esse conjunto de dados, mas você não tem variável resposta, não existe algum tipo de modelo supervisionado. E aí então coloque no seu roadmap como passo 6 aí o agrupamento, tá? Por fim, com o tópico 7 aí no seu roadmap de estudos na área de ciência de dados, detecção de anomalia. Esse cara também é da classe dos não supervisionados, tem algumas técnicas relevantes, né, que você pode usar, como Isolation Forest, Local Outlier Factor, dentre outras. Seria muito interessante que você aprendesse esses tipos de técnica também, porque muitas vezes a área de negócio ela quer encontrar o indivíduo ali que está destoando do resto, né? Existem formas estatísticas e talvez menos incorporadas, né, do que os modelos de detecção de fraude, de detecção de anomalia, que pode ser, por exemplo, dentro da EDA,
Mas os modelos de detecção de anomalias são também muito interessantes porque trazem um pipeline de como executar de forma automática a identificação de algo que é uma anomalia dentro do conjunto de dados, tá? Então, com isso, olhando aqui, a gente passou pelos 7 passos de um roadmap interessante de estudos na área de ciência de dados, tá bom? É isso, te convido aí a assistir mais vídeos do canal, espero que eu tenha ajudado na sua trajetória de estudos. Deixa aí os comentários, o que você achou desse vídeo e nos vemos em uma outra oportunidade aqui, seja nos vídeos do canal, seja no Instagram, da Trading com Dados. Lembre de seguir a gente em todas as redes e nos vemos numa próxima. Abraços!